E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Seguinte, todo mundo tem receio hoje de falar a respeito de política. Muitas pessoas que não têm lado, elas se preocupam na hora de conversar a respeito disso numa roda de amigos, de como elas vão citar isso. Ou, eu não tenho uma posição definida, então onde eu me enquadro? Na realidade, não precisa te enquadrar em nenhum lado ou outro. Mas o que eu quero deixar claro pra vocês é, se tu fizer um retrospecto dos últimos 24 anos, ou seja, os 24 anos em vigência, pra quem tá ainda no ano de 2024, pra quem já está em 2025, sinta-se incluído nisso, ou sinta-se incluso, seria o melhor termo, de que desses 25 ou 24 anos desse novo milênio, por quanto tempo nós tivemos governo de esquerda no poder? Ok. Então, faça uma análise de como está a situação do país com os últimos 25 ou 24 anos. Tu acha que o que está em vigência está bacana? Com aumentos de taxas, aumentos de impostos, o libertarianismo crescendo e o liberalismo crescendo, assim como a direita ganhando mais força agora, nos últimos tempos, devido ao que aconteceu, e pensando que agora no ano de 2024 nós estamos com taxas maiores do que no período do Covid, e que o impostômetro esse ano ele bateu o recorde de 6 bilhões, eu acho, se eu não estou enganado, bem no início do ano. E agora, hoje, o dia da gravação desse vídeo é, 26 de novembro. Nós estamos com a arrecadação de 3 trilhões 246 bi, 586 milhões. E continua subindo aqui de uma maneira absurda. Então, tá falando ali em 2 milhões e 700 mil apartamentos poderiam ser comprados com esse valor. Tá. Então, analise. Numa época em que nós temos recorde de arrecadação de impostos, o pessoal alega que não tem dinheiro no caixa. E tu faz um retrospecto dos últimos 20 anos, quantos anos nós tivemos de esquerda no poder. Então fica fácil de tu começar a analisar para os dados e para tudo que está acontecendo no país e tu identificar que a esquerda não é mais uma opção. Por mais que eles tentem pregar virtudes, moral e melhorias, não é o que eles apresentam com números. Então o que eu hoje relato? Eu que não me enquadro em nada. Tenho sim algumas aspirações dentro do liberalismo, aliás, do libertarismo. Tenho. Acompanho bastante gente em Ancapso, mas eu não sei se eu posso me enquadrar ali, porque eu não sei até que ponto as minhas visões de mundo, de ideal de mundo, elas vão se enquadrar, elas vão se alinhar com esse pessoal. Porque assim, tu vê às vezes, né, Paulo Cogos não curtindo o Rafael Lima, também não curtindo o Peter, do Ancapso, e tu vê essa galera, ela não se conversa. Então tem o pessoal que diz do racha da direita. Não, na realidade, o povo brasileiro, como no restante do mundo em outrora já aconteceu, o povo brasileiro está começando a entender um pouco mais de política, ele está começando a discutir. E outra, eu tô vendo agora os ânimos se acalmando, e claro que não da esquerda. A esquerda, ela é hoje a esquerda chiliquenta, é a galera que fica de birra e brigando. E é a visão que eu tenho, tá? Eu moro numa região do país e não andei por todo o país para dizer que essa é uma visão geral. Mas é o que eu enxergo aqui na minha aldeia, né? Afinal, eu moro num lugar que está distante de todos os outros eixos considerados importantes do Brasil. Mas o que eu posso dizer para vocês é, hoje a gente tem medo de falar de política. Eu, quando vou sair com os meus amigos de longa data, muita gente tem inclinações e aspirações as mesmas que a minha, de não compactuar com a esquerda, mas sempre tem aquela pessoa de mais histriônica, digamos assim. Ela é mais altiva no que vai falar e ela se coloca sempre como a solução das coisas. E eu não vejo dessa forma. Muito pelo contrário, se fosse a solução em 24 anos ou 25 anos, sendo que desses a maioria foi de governo de esquerda, exceto aí 4 anos que não, eu diria 6 anos, tá? Porque o Temer ali, os 2 anos em que ele assumiu pós-Dilma, eu creio que ele fez algumas alterações, ele fez entre liberalismo e entre direita, e entre conservadorismo. Mas ele também atendeu, querendo ou não, a cartilha de esquerda, porque era a sigla que ele começou defendendo, mesmo sendo vice. E, atualmente, gente, pasmem, eu sei que essa discussão ela já tá ficando velha, ela já vai para 3 anos. Mas assim, o Alckmin se dizia qualquer coisa menos esquerda. E no fim, mesmo tendo chamado o atual presidente de uma série de adjetivos que eu não posso replicar aqui, ele foi lá e se uniu com o cara. Então assim, tem coisas que, por mais que o pessoal da esquerda tente fazer uma ginástica mental e dizer que a gente tá equivocado em pensar assim, e como eu falei pra vocês, eu não me enquadro em nenhuma das esferas,
O receio hoje de falar sobre política e o ter medo de falar de política é muito mais por uma questão de tu não sabe se o cara com quem tu tá falando, ele vai puxar uma branca pro teu lado, uma faca, ou sei lá o quê, ou se o cara vai brigar contigo, ou ser histriônico, ou se ele vai parar pra te ouvir, ou se isso vai virar uma discussão até a ponto de acabar a amizade. Então, só que pra mim tá cada vez mais fácil de escolher os lados. Qualquer pessoa que falar em redução de governo, redução de ministérios, redução de gastos de máquina pública, eu creio fortemente que o próximo presidente da república, ou a presidente, e por mais que venham querer colocar o adjetivo, a nomenclatura com uma outra forma de falar, eu não compactuo disso, tá? Porque o português deveria ser mantido. Se tem uma coisa que nós devemos preservar o máximo possível é a língua. Ela deve sofrer alteração, eu diria eu, que muito menos do que ocorre aqui no Brasil. E o pessoal se preocupa muito em ficar mudando o vocabulário. E a gente tem coisas mais urgentes, mais emergentes para resolver do que ficar alterando a língua portuguesa, tá? E tu pode analisar em qualquer outros lugares do mundo, o pessoal se preocupa muito menos em acelerar isso. Então, numa lista de prioridades, eu vejo pautas canhotas, elas sendo priorizadas numa ordem errada. Elas deveriam estar no fim da fila. E o que deveria estar na frente é justamente as coisas que eles levantam a bandeira para defender minorias. Vejam bem, não é nada absolutamente contra as minorias. Eu já fiz parte, e acho que me enquadro ainda até hoje, porque por mais que tenha subido um pouco de patamar, o meu poder de compra ainda não é o suficiente para eu sair do aluguel. Então, isso também é uma coisa para se pensar. Aí quando a gente vê pauta armamentista sendo discutida, dizendo que não pode voltar. Cara, todos os países pujantes, todos os países de melhor economia, logo tendo melhor desenvolvimento, tendo melhor educação, a comparar Noruega, Suíça, Dinamarca, Finlândia, creio eu. Se não estiver enganado, Finlândia também entra nessa. Olha para todos esses países que são modelos. Também olhe para a Ásia. Que a gente chama de primeiro mundo esses países do velho mundo e os Estados Unidos, né? Cara, vocês têm noção de quando tu vai na Coreia do Sul? O quanto que tem de tecnologia lá? Aquilo sim é primeiro mundo. E até onde eu sei, não tem nada que impeça eles de andarem, né, portando seus instrumentos de artilharia, vamos falar assim. Então, coloca tudo isso numa panela. Liberdade de expressão, o teu direito de ir e vir, teu direito de propriedade privada, leis, taxação, constituição, o livre mercado, livre comércio, os acordos como são feitos, a velocidade em que as coisas acontecem lá, justamente porque daí tu não tem uma CLT, tu tem um contrato que é assinado ali e enquanto as partes estão de acordo, aquilo vale. No momento em que alguém discorda é muito simples, vai ali, assina, tu tá fora, 2, 3 horas depois você já pode ser contratado em outro lugar. E aí o pessoal também ele já consegue colocar alguém imediato na empresa para substituir o cara que saiu. Então aqui não, aqui são cambalhotas e cambalhotas, uma ginástica olímpica mental para daí tu poder mandar uma pessoa embora, indenizar ela cheia de coisas e aí poder contratar outra. Carga tributária nas alturas. E aí tem um vídeo na sequência aí que vai rolar que eu vou justamente criticar coisas que o cara falou ali. E, enfim, vou deixar isso para o próximo vídeo, vou guardar um pouco essa expectativa aí com vocês. Mas o que eu quero deixar claro é, hoje muita gente tem receio de falar de política, tem medo de falar sobre ela, quando na verdade deveria ser o nosso assunto diário. Ou deveria ser discutido semanalmente, em qualquer roda. Mas o pessoal hoje está com receio, até porque a gente tem e sabe disso. Houveram pessoas que lá atrás foram manifestar a sua opinião contrária ao governo, e essas pessoas elas estão lá, em algum lugar, onde elas não podem mais pisar na nação que as concebeu. E por simplesmente expressar as coisas. Então, da mesma maneira, eu quero tomar um grandíssimo cuidado aqui com coisas que eu vou falar. Porque eu vou abordar já alguns assuntos, eu não diria delicados, mas eu diria assim, assuntos que intrigam, assuntos das quais a gente deveria sentar e pensar. Ou sentar com alguém com um esclarecimento maior do que a gente e discutir aquilo e tentar compreender do porquê que as coisas estão funcionando assim no nosso país. Então, bem-vindo.
Esse é o Baiucas Brasilis. Nós vamos falar de coisas... Nós vamos falar um pouco de comportamento humano, porque afinal o problema do Brasil, em muitas das vezes, é por conta dos brasileiros. Mas também temos que falar muito a respeito de política. Muito do que está dentro do coletivo comum dentro do país. Então a gente precisa pensar melhor a respeito disso aí e entender que às vezes o problema está na gente, não está no outro. Muitas das vezes o problema está dentro das pessoas. O que elas pensam? Essa coisa de comprar o discurso pronto, cara, cada vez mais o que eu vejo? Eu vejo o mundo rumando para uma forma de trabalhar, vamos dizer, as políticas de uma maneira mais independente. Sem essa amarra de, eu tenho que pertencer ao clã tal. Se eu estiver no meio do caminho, eu sou centrão. Se eu estiver à direita, eu sou fascista. Se eu estiver à esquerda, eu sou comunista. A gente precisa melhorar um pouco essa maneira de pensar e tirar um pouco as caixinhas e começar a pensar em como vai funcionar as coisas, como elas vão funcionar, de que maneira eu consigo melhorar isso aqui, para que as gerações futuras consigam usufruir disso com uma pista mais livre. Porque hoje tá difícil, tá difícil. O impostômetro tá aqui, eu olho pra ele e ele continua disparando. Enquanto eu tô falando com vocês, a casa dos 1000 aqui não deixou de subir frenético, tá? Então, atualizando vocês, 3 trilhões, 246 bi, que esse aí não mudou, 633 milhões, com agora 800 mil. Subiu para os milhões, subiu para 664 agora. Mas é isso, 3 trilhões, 246 bi, 665 milhões. Cara, é um absurdo. Enquanto eu tô falando com vocês, eu tô vendo aqui, o lance disparar. É louco, e essa contagem, ela tá do dia 1º de janeiro até agora 26 de novembro. Se bobear, nós vamos bater 4 trilhões até o fim do ano. E eu não duvido.